Pessoal, eu vou falar agora então, nesse vídeo, sobre os parâmetros que a gente vai utilizar para poder fazer o aumento de posição aí do Exterminador do Futuro. Quando a gente for escolher aqui o ativo, a gente vai poder abrir o set, que eu já deixei disponível lá no link do site, tá bom? Quando a gente for selecionar o ativo, é importante a gente fazer item por item, conferir os itens para ver se está tudo correto, se a gente escolheu o correto, porque senão dá problema. Eu mesmo, por ansiedade, enfim, na hora de testar, dava erro, enfim. E eu fui ver, era algumas opções aqui escolhido errado. Então, primeira opção a gente vai deixar para índice, tá bom? Valor temporal, valor da média a gente não aumenta. Aqui é só escolher, clicar duas vezes para falso ou true. Número máximo de contrato. Aqui a gente vai colocar o número máximo que a gente pode suportar. Mas se vocês não souberem o que colocar, vocês vêm aqui com o botão direito, especificação, e a gente vê qual é o tamanho do lote. Volume mínimo, máxima de volume. Ele pode chegar a 5.000 lotes. Então, não tem problema nenhum a gente colocar ali. Tem gente que coloca mais, né? Então aí vai dar erro mesmo, tá bom? Número máximo, eu particularmente operava até 25 contratos, tá bom? Vamos começar com um contrato. Uma coisa que eu preciso que vocês me digam, preciso da opinião de vocês, é o seguinte. Aqui no aumento de posição, ele vai aumentar de 1 em 1, mas eu posso colocar uma opção para a gente definir isso. Por exemplo, a gente começa com 1, mas eu quero que aumente de 2 em 2, de 3, enfim. Para que serve isso? Para a gente poder melhorar, né? Não vai dobrando, entendeu? Eu só quero que coloquem, por exemplo, me fala se vocês querem que coloque mais uma opção para vocês definir se continua com 1 ou se continua com 2, 3, enfim. Tá? Isso vai melhorar talvez ali o gain e o preço médio, mas também isso vai alavancar bastante. Então por isso que eu deixei dessa forma, né, para o começo. Quando a gente habilitar aumentar posições clicando em duas vezes aqui, tem que estar true. Após o primeiro loss, segundo loss, isso não vai precisar usar, tá? Tem que estar bem ciente de tudo, de como funciona cada opção, para não escolher opções e aí depois acabar aqui não funcionando corretamente, tá? Por isso que é legal a gente testar na conta demo, verificar, ver como ele funciona e depois colocar na conta real. Aqui, quando a gente vai aumentar a posição, também não devemos deixar o robô colocar o stop, tá? A gente vai colocar aqui, por exemplo, agora que tem uma volatilidade grande, vamos colocar 3.000 pontos. Não significa que eu vou tomar um stop de 3.000 pontos, mas eu preciso que ele tenha um strike grande para que ele possa aumentar a posição e sair, tá bom? Aqui também fica a critério de vocês, eu estou colocando o que eu vi que nesses dias funcionou. Depois disso, isso aqui a gente vai ter que mudar, né? Vou colocar 2.000, 2.500, enfim, 1.000, que é o diário dele lá, o strike diário dele, né? Da movimentação da máxima do dia, enfim. Aqui, eu estou trabalhando com manual e 100 pontos. Eu posso trabalhar nos 5 minutos também.
5 minutos para 100 pontos, ele vai perfeitamente. Eu já testei uma semana e ele funciona perfeitamente. 5 minutos é para quem, por exemplo, tem poucos contratos. Vamos supor, eu não consigo trabalhar com 20 contratos, então ele vai aumentar poucas vezes e vai conseguir chegar ali no nosso objetivo. Como o robô foi feito para 1 minuto, então eu fiz o vídeo demonstrando em 1 minuto. Mas, se vocês quiserem, podem utilizar 5 minutos. Então anotem. Para 5 minutos pode deixar 100 pontos que ele pega tranquilamente. Para 1 minuto, você pode colocar, lógico, 100 pontos ele pega, né? A gente trabalhando desse jeito. Mas com essa volatilidade alta, ele pega. Eu, particularmente, vou começar a utilizar 70 pontos. Tá bom? Não precisa colocar escudo. Não precisa colocar o break-even. Não precisa ativar o break-even com a inteligência artificial. Nem precisa utilizar a zeragem de segurança. Mesmo sendo depois no stop loss. Isso aqui tudo é só para quem vai utilizar ele sem um aumento de posição. Aqui não vai mexer em nada, parcial não vai mexer em nada, aqui não vai mexer em nada, e aqui a gente vai tirar e vai colocar o valor que a gente pretende buscar no dia, tá bom? Não vou colocar para não incentivar vocês a colocar nada, cada um vai trabalhar com aquilo que prefere. Depois disso, é só dar OK, ele vai carregar e pronto. Certo? É isso que você vai fazer para o mini índice. Tá bom? 1 minuto. 5 minutos, se vocês quiserem colocar, não tem problema nenhum. Mas aí é só vir aqui e mudar o take profit para 100 pontos. Não tem 7 para 1 minuto, 5 minutos, porque senão fica muito confuso, tá? Eu prefiro fazer o vídeo e mostrar para vocês como é que funciona. Bom, Petrobras. Na Petrobras está testado, tá certo? E rodou na conta real minha, tá bom? Só que eu estou no Terra e no Terra eu não tenho corretagem zero. Mesmo assim, consegui sair positivo na semana. Entregou muito bem, trabalhou muito bem e com um pouquinho de dinheiro, né? Só tenho R$1.100 lá, aumentou até 600 contratos, se eu não me engano, e consegui fechar a semana. Depois eu vou ver direitinho de pegar a nota de corretagem, mas enfim, eu estou pensando sobre isso. Então, para a Petro, eu seleciono aqui ações, não mudo nada aqui. Aumentar posição, clico 2 vezes em True. Máximo de contratos, eu trabalhava com 2.500 papéis. Em contratos, vocês vão colocar a quantidade inicial que vocês querem. No caso, a inicial tem que ser de 100 papéis. Tá? Stop loss. O stop loss é em reais. Em reais. Tá bom? Nesses dias de volatilidade, alta volatilidade, eu ainda consigo colocar R$3 tranquilo, que ele não que ele consegue trabalhar e não pega. Nesse caso aqui de ações, a gente vai deixar ele com o take do robô. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente coloca ali, eu coloco 10 centavos, 15 centavos. Mas tem dia que não vai ter a volatilidade alta, né? Enfim, e talvez não pegue 10, 15 centavos. Então deixa o robô calcular que assim, se for 5, 6, 7, 8 centavos, 20, 15, 17, enfim, ele vai calcular e vai conseguir sair da operação tranquilamente. Tá bom? Então aqui, nesse caso de ações, nós vamos deixar take do robô. O resto tudo é a mesma coisa, só aqui que nós vamos começar às 10 horas. Aqui nós vamos começar a fechar as posições, a abrir as posições 16h30. Vamos fechar as posições 16h45. É importante. Não era para tirar esses R$60 aqui, acabei esquecendo. Vou tirar lá no programa depois. Então, essa
é a configuração que eu vou utilizar. Dá um pause aí depois no vídeo para ações. E eu vou rodar o backtest para vocês verem como é diferente, tá bom? Bom, é diferente a questão das ações para o índice. E eu vou falar por quê. Então é isso. Outra coisa, 5 minutos, tá bom? Só dá OK e tá carregado para a Petrobras. Certo? Agora eu vou rodar o backtest para vocês entenderem como funciona o aumento de posições. Foi a partir dela que eu fiz o do mini índice. Então vamos lá. Ações, aumento de posições, true, número máximo de contratos, que seria ações, 2.500 ações. Aqui, contratos, eu vou iniciar com 100, mas você pode iniciar com quanto você quiser. Stop loss é em reais, eu vou colocar R$3. Aqui é take do robô. Restante tudo ok, certinho, pronto. Vamos iniciar o teste, lembrando que tem o set pronto. Caramba, viu? O set pronto lá no site, tá bom? Mas eu quis fazer aqui para vocês entenderem como é que faz para configurar. Vamos lá. Espero que não demore tanto, deixa eu ver, 11 minutos já. Tô tentando fazer vídeo menor, mas aqui não dá para colocar rápido porque vai ser muito rápido, né? Então vamos esperar pegar. Lembrando que não é martingale, é a favor da tendência, a favor da nossa operação. Ah, então não tem mais. Notem que ele vai mudando aí o take profit, você viu? Deixando maior, menor. Vai ter umas novidades legais aí. Peraí. Vamos lá. Mais pra frente, porque eu quero colocar mais um sinal, estou estudando. Aqui ele chegou a 400 contrato. Quando ele aumenta a posição? Quando o candle seguinte é contra a nossa operação. Então a gente está vendido. O candle é positivo, abertura, fechamento. Candle positivo, ele aumenta a posição. Candle positivo, ele aumenta a posição. É assim que ele trabalha, certo? Quando ele vai sair, quando ele faz parcial, quando um candle é negativo, a favor da nossa tendência. Ah, tá. Ele só vai aumentar se for contra a nossa posição, tá bom? E o valor estiver negativo. Se estiver positivo, ele não aumenta a posição, só vai aumentar negativo. E quando ele vir a favor, ele vai soltando os papéis. Certo? Ó, mesmo perto do take profit, ele soltou mais 100. Estou com 200, porque foi positivo. Então, essas parciais, elas vão dando condições para a gente melhorar o nosso valor do nosso preço e melhorar o valor da saída. Ele foi lá no take profit. Então ele foi no take profit com um valor a mais do que a gente começou. A gente começou com 100, mas ele foi no take profit com 200 ou 300, eu não sei. É pouquinho, tá vendo? Por isso que é importante. Olha lá, ele pegou 2 vezes, aumentou 300. Por isso que é importante a gente ter taxa zero. Só que é muito mais tranquilo de operar. É muito mais sossegado. 400 papéis e saiu com 400 papéis. Então pode acontecer dele ir para o take com um valor a mais do que a gente iniciou. Tá? Isso é interessante. Ó, fez um candle negativo, né, no caso, mas ele não aumentou. Por quê? Porque estava dentro do valor.
Tá? Então ele fechou mais uma vez. Olha, na semana toda eu não tive nenhum dia de loss dele ir para o stop ou ficar fazendo saídas parciais e fechar no negativo. Não teve nenhum dia. E de segunda a sexta, se eu não me engano, tive 3 operações que eu fechei no negativo, no caso de dele ficar fazendo parciais, e foi no negativo assim, R$3. Então vale muito a pena. Backtest, não se apegue a valores de backtest. Apenas eu fiz esses testes com dados históricos recentes para eu poder ver como ele se saía, se realmente foi parecido com o dia real. E vocês viram lá que na demo, né, que foi bem parecido o resultado. Você viu que aqui é um dia completamente lateral e ele mesmo assim ele conseguiu fazer operações positivas sem muita dor de cabeça. É legal também a gente colocar stop móvel, pode-se colocar stop móvel também, sem sem o take, né? Mas daí se pegar dias laterais ele não vai ser tão eficiente, né? A gente tem que tomar muito cuidado por conta disso. Aqui o que aconteceu? Como não tem take profit, o que acontece? Quando ele sai com um candle positivo, ele libera, né? Ele vai liberar aqui, ó. A gente começou com 100, né? Então ele libera os